Testemunho traduzido e transcrito. Testemunho do evangelista, Gemini, Beas. A palavra inferno é a causa de muitos seres humanos tremerem. Muitos em muitos lugares quando escutam esta palavra não sabem o que fazer. Porque sabem que depois da morte lhes esperam somente dois lugares, céu ou inferno. Por temor a esta palavra muitos querem acreditar e colocam em suas mentes que o inferno não existe. Outros, como os testemunhas de Jeová, dizem por aí que o inferno não existe. Porque desde a fundação há um temor acerca do inferno, e querem abolir o inferno de seus pensamentos, para que o temor do inferno não atemorize suas vidas. Há grandes temores no ser humano, existem grandes terrores no ser humano, diferentes classes de medos. Mas não há um horror igual, e que se manifeste nas pessoas quando se menciona a palavra morte, porque as pessoas temem quando se fala de morte. Porque as pessoas tremem. O assassino, o homem mais mau do mundo, teme a morte. Quando o homem está no seu último suspiro, quando está nos seus últimos dias, e sabe que lhe falta poucas horas para morrer, ele treme. E então já não é um homem mau, mas trata de ser bom. Porque a pessoa mais ateísta que exista, a pessoa que menos acredita em Deus, no momento oportuno e nos últimos segundos de sua vida, começa a crer em Deus. Por quê? Porque dentro de cada homem, Deus tem posto um espírito, e este espírito nos últimos minutos do ser humano, começa a falar para o homem, que ele irá dar conta ao seu Criador. Por isso há tantos medos no ser humano. Por isso há tantos temores no ser humano. Mas nós que cremos, quando se fala em morte não saímos correndo, quando se fala da palavra inferno não trememos, porque sabemos que os que andam na obediência não irão para o inferno, mas temos um lugar preparado, acima onde estaremos com o Senhor Jesus, pelos séculos dos séculos. Por isso quando vier o Senhor, iremos ao encontro dele, e entenderemos que valeu a pena sofrer na terra. Vale a pena ser cristão, porque ali no reino dos céus, estaremos regozijando com o Senhor para sempre. E em nós não há temor, porque nem as portas do inferno prevalecerão contra a igreja de Deus. Conosco está aquele que dá a solução para o mundo inteiro, conosco está aquele que desceu até as profundidades do inferno, e pisou na cabeça do diabo. E o rei disse: ó morte, onde está seu aguilhão? Onde está a morte, sua vitória? Não poderão deter aquele Cristo que está conosco. Não poderão deter aquele Cristo que levantou da tumba. Não poderão deter aquele Cristo que está com você a todo momento. Na Bíblia em vários pontos nos fala do inferno, porque Deus nos quer alertar sobre este horrível lugar. O primeiro episódio encontramos em capítulo 16 no livro de Números. Nos fala que Corá, Datã e Abirão se levantaram contra Moisés, contra o líder de Israel quando saíram do Egito. Eles começaram a dizer que Israel não estava tendo um líder, e que Moisés não era um enviado de Deus. E por aí afora, hoje em dia, quantos se levantam contra os pastores dizendo que eles não são enviados de Deus? E se levantaram estes homens com mais 250 pessoas dizendo serem enviados de Deus. Mas diz a palavra de Deus que Moisés levantou suas mãos ao céu e disse: se estes morrerem como morrem todos os homens e se forem visitados como se visitam todos os homens, então, o Senhor não me enviou. Mas, se o Senhor criar alguma coisa nova, e a terra abrir a sua boca e os tragar com tudo o que é seu, e vivos descerem ao sepulcro, então, conhecereis que estes homens irritaram ao Senhor. E aconteceu que, acabando-lhe de falar todas estas palavras, a terra que estava debaixo deles se fendeu. E a terra abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, como também a todos os homens que pertenciam a Corá e a toda a sua fazenda. Minha intenção neste testemunho não é promover o medo, mas intentar em você o temor àquele que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nada virá ao Pai senão por mim. A intenção é te dizer que nada neste mundo, nem Satanás e seus demônios, podem te levar ao céu. O único que pode se chama Cristo Jesus. Vou te falar do inferno neste testemunho, não é porque eu sei que ele existe desde que eu era um garoto. Não vou te falar de inferno, porque eu já li em várias partes da Bíblia,
Mas irei te falar do inferno porque eu estive neste lugar. E te falo, escape deste lugar. Desde pequeno eu almejo alcançar mais e mais do Senhor. Eu sabia que o Senhor sempre tinha coisas grandes para todo aquele que se achega ao Senhor. E eu dizia ao Senhor, Senhor, eu quero uma grande experiência contigo. E passou o tempo até que eu estava orando em meu quarto e ouvi a voz de Deus que me disse, eu quero levantar um novo ministério. E este ministério eu quero levantar em você. Agora venha, eu quero te mostrar coisas grandes. Mas antes, para eu te mostrar estas coisas grandes, quero que você entre em 40 dias de jejum. Irmãos, não é fácil. E eu disse ao Senhor, está bem, Senhor, se tu estás comigo, se tu me ajuda, não há problema. Passou o tempo à meia-noite. Comecei a apresentar o jejum em um pequeno quarto do segundo andar de uma igreja, na cidade onde vivo, na Filadélfia. Comecei os primeiros dias dos 40 dias de jejum. Se apresentaram diferentes batalhas. Meu corpo várias vezes sentiu convulsões. A força saía de mim muitas vezes. Meu corpo se debilitava. E a batalha seguia e seguia. O que me molestava não era o mal-estar e as diferentes situações que vinham na minha mente e no meu corpo. Senão o que mais me molestava era que passava os dias, eu não recebia nenhuma revelação de Deus, nenhum sonho, absolutamente nada. Eu dizia ao Senhor, Senhor, que coisa! Passam-se os dias e eu não recebo absolutamente nada. Eu não sei o que está acontecendo. E muitas vezes vinham espíritos maus e me diziam, rapaz, entregue este jejum. Vá à cozinha, coma alguma coisa, cozinhe algo e coma. E o espírito me dizia, não, não. Você tem que seguir adiante, você tem que confiar em Deus, porque se Deus te chamou para fazer isso, não seja soldado covarde. Se Deus tem te chamado, Ele irá te ajudar. E eu dizia ao Senhor, nada se passa e nada acontece. E o tempo ia se passando. E eu disse ao Senhor em uma noite, Senhor, esta noite me dê pelo menos um sonho, para que meu espírito se levante um pouco. Irmãos, amanhecia outro dia, e nada acontecia. Eu não aguentava mais. E eu dizia ao Senhor, Senhor, que irei fazer? E passava o tempo, e o espírito me dizia, siga em frente. E em um momento decisivo eu me levantei e disse, diabo, eu te repreendo em nome de Jesus. Eu hei de terminar este jejum. Porque os que confiam em Jeová, são como os montes de Sião, que não se movem, e permanecem para sempre. Aqueles que confiam no Deus Todo-Poderoso. Chegou o dia 40, e eu estava muito debilitado, havia baixado 35 quilos. Nestes 40 dias de jejum eu estava irreconhecível. Quando eu me olhava no espelho eu falava, Senhor, este não sou eu. Foi uma batalha e uma luta difícil. Então chegou a hora, às 11 da noite não aconteceu nada, e eu dizia, Senhor, tu me falaste que eu iria ver coisas grandes, mas tu não me mostrou nada. Chegou às 11h50, e nada aconteceu, e eu disse, Senhor, faltam 10 minutos para entregar este jejum de 40 dias, e nada aconteceu. E o Espírito Santo me disse, não, não. Este sacrifício não é nada. Se Deus há de te mostrar algo, será por sua misericórdia, e não porque tu fez alguma coisa. Porque você não é nada. Não somos nada, irmãos. Somente Deus é poderoso. E chegou às 11h58. Então eu peguei 2 cadeiras e disse ao Senhor, Senhor, para que o Senhor saiba que eu tenho fé, eu coloquei esta cadeira para que quando tu venhas se sente aqui, e eu me sentarei na outra. E poderemos conversar sossegados. Quando eu preparei as cadeiras, comecei a orar, e aqueles segundos começaram a passar, e a luz estava apagada, e eu estava com meu rosto voltado para o solo, e comecei a ouvir uma música pouco a pouco e aumentando, como se aumenta o volume de um som, e aquela música era como de harpa e de mulheres cantando. As mulheres que cantavam eram diferentes das mulheres aqui da terra. Porque não respiravam para cantar, somente cantavam e cantavam. E como não era normal eu comecei a me assustar. E eu disse, Senhor, o que está acontecendo? Eu não queria levantar meu rosto. Passou o tempo e aquela música seguia e seguia.
E quando meu rosto estava virado para a terra e meus olhos fechados, comecei a ver uma luz. E começou a quebrar e a dissipar a escuridão que havia naquele quarto. E eu pensei, o momento está chegando, em que eu face a face verei o meu Criador, o Senhor Jesus. Eu sabia, em meu espírito, que o Senhor iria responder minha petição. Aquela luz continuava, mas eu não me atrevia em levantar meu rosto. E quando ficou mais forte, eu lentamente levantei meu rosto, e ao abrir meus olhos, naquela cadeira que eu havia colocado ali, estava o personagem mais precioso que eu jamais poderia ter visto. Quando eu vi aquele personagem, eu sabia que era o Senhor Jesus. As forças se foram de todo o meu corpo, e neste instante eu caí no piso, e daquele ser saiu uma voz preciosa e doce, e sublime que jamais eu havia ouvido, e me disse: tem paz, e se levante. E naquele momento as forças se voltaram em mim, e eu me levantei. Não importa o que tenha esperado, não importa o tempo que você já esperou, você deve esperar no Senhor. Siga orando. O Senhor tem a solução para teus problemas. E o Senhor me disse: apresse-te, porque eu tenho coisas grandes para te mostrar. Eu falei para o Senhor: eu vou me deitar aqui na cama, e o Senhor vai me mandar levantar, e eu me levantarei. Irmãos, eu nem sei por que eu disse isso para o Senhor. E o Senhor me disse: levante. Quando eu me levantei, eu me senti diferente. Me senti leve, quase como uma pluma. Quando olhei para minha mão direita, vi que eu não estava mais minha roupa. Eu vi no meu braço uma manga branca. Olhei para meu peito e eu estava vestido com uma roupa branca. E saímos daquele lugar como um raio. E chegamos a uma cidade, e começamos a caminhar por uma rua. O Senhor não me especificou em que país havíamos chegado, mas aquela rua era bastante estreita. Eu ia caminhando atrás do Senhor, e o Senhor me dizia: siga-me. E eu segui o Senhor, e no final daquela rua havia uma esquina, e ali tinha um bar, e na frente do bar havia um grupo de jovens. Nós nos aproximamos e os jovens não podiam nos ver, nem tampouco aqueles jovens podiam ver as criaturas grotescas, sinistras e horríveis, que estavam ao redor deles. E aqueles demônios não podiam nos ver. E em um momento um jovem se levantou e disse: Mani, onde você está, Mani? E Mani respondeu: o que aconteceu? E o jovem disse: Mani, você tem fogo? E ele disse: sim. E ele tirou o isqueiro do bolso direito, e o outro jovem tirou de seu bolso a maconha. E então todos aqueles jovens começaram a se drogar com aquela maconha. E aqueles demônios que estavam naquele lugar começaram a rir e a zombar deles. E os jovens se drogavam rindo. E o Senhor olhava para eles com tristeza. E num instante aquele jovem chamado Mani se levantou e disse: está bom, eu tenho que ir embora para casa. Se despediu dos jovens, e aquele jovem começou a caminhar pelaquela rua estreita. O Senhor e eu seguíamos. O jovem começou a cruzar as ruas, a cruzar as esquinas, e chegou em sua casa. Mas coincidentemente na frente de sua casa havia um parque, e no parque havia uma quadra de jogar bola, e ao lado dessa quadra havia uma quadra de basquetebol. E naquela quadra de basquetebol, naquela noite, estava tendo uma campanha. Ali estavam os evangélicos, que estavam glorificando o nome do Senhor. Eu via anjos em todo lugar. Nenhuma pessoa podia nos ver, e a atenção daquele jovem foi chamada pela pregação do irmão, porque ele estava pregando sobre o inferno, e o jovem se aproximou da campanha. O pregador terminou a pregação e começou a orar, e quando terminou de orar, começou a chamar as pessoas. E ao ver o jovem Mani que estava à distância, aquele pregador fez um sinal para ele, e disse a ele: jovem, é necessário que você escape do inferno. Hoje pode ser tua última noite. Eu e Jesus estávamos perto daquele jovem. E esse jovem tinha 2 demônios, um do seu lado esquerdo, e um do lado direito. E eu comecei a ouvir como os demônios começaram a falar com a mesma voz daquele jovem. E lhe diziam: Mani, este pregador está louco, isso é mentira, o inferno não é real. Veja, esta gente somente estão passando vergonha diante das outras pessoas. Você tem que ir, isto é mentira,
essas pessoas estão loucas. E eu ouvia como os demônios falavam com ele, e falavam com ele com sua própria voz. E aquele jovem dizia: não, eu não acredito nisso. E aquele pregador lhe dizia: o inferno é real, e hoje pode ser tua última noite. E aquele jovem dizia: eu não acredito nisso. E aquele pregador insistia dizendo: escape do inferno. E os demônios que estavam com aquele jovem disseram: eu vou embora. E aquele jovem se levantou e disse: eu vou embora. Ele se virou e começou a caminhar até sua casa. E o Senhor e eu começamos a caminhar atrás dele. Ele entrou em sua casa, saiu de casa em um momento com as chaves em sua mão, entrou no seu carro, e saiu. E eu vi como ele desapareceu na distância, e o Senhor me olhou e me disse: levante teu rosto, e olhe. Quando eu olhei já não estávamos mais naquele lugar, estávamos em uma rodovia, bastante grande, e estava chuviscando, e no meio dos carros naquela rodovia, eu vi o carro daquele jovem, chamado Mani, e aquele jovem começou a acelerar mais e mais, e começou a se aproximar de onde nós estávamos. E outro carro atravessou a pista, de encontro, onde este jovem estava passando. Aquele jovem quis desviar daquele carro descontrolado, e quando desviou, começou a capotar, e vi tudo isso como câmera lenta, e vi quando o corpo daquele jovem começou a sair pela porta do passageiro, e caiu a 2 metros de onde estávamos parados. Aquele corpo caiu com grande impacto, o corpo estava desfigurado. Estava sangrando por todas partes, mas para minha surpresa, de dentro daquele corpo, saiu uma pessoa igual àquele rapaz chamado Mani. Aquele jovem se levantou, ele não sabia nem onde estava. Ele começou a olhar para todos os lados, não acreditava no que tinha acontecido com ele, olhou para seu corpo e não entendia, mas aqueles 2 demônios, que haviam estado ao seu lado, dizendo para ele que o inferno não existe, cada um dos demônios agarraram as mãos dele, e eu ouvi quando disseram para ele: Mani, estávamos te esperando. Então da terra saiu um grande túnel, algo como um tobogã que dava voltas. Os demônios começaram a voar, e levaram o rapaz para este túnel, e o Senhor e eu também chegamos a este túnel e começamos a caminhar, e em todo este túnel havia um mau cheiro. E era pegajoso, e escuro, havia muitos gritos no final daquele túnel, e daquele túnel saía muitas mãos de todas as partes, e em um momento, aqueles demônios entregaram o corpo espiritual daquele rapaz a essas mãos, e as mãos começaram a torturar aquele jovem, e aquele jovem começou a gritar. Ele não sabia o que fazer, e aquelas mãos começaram a passar, de mão em mão. Aquele jovem, de uma mão para outra, até que chegaram ao final, e o Senhor e eu começamos a caminhar até o final, e no final havia uma grande porta negra, e na mão direita do rapaz, havia um demônio gigantesco, de 5 metros de altura, era totalmente negro, forte e estava nu. Tinha escamas em seu corpo. Quando viu aquele jovem começou a rir, na sua mão direita tinha uma lança. Sem piedade aquela lança foi enfiada no estômago daquele jovem. Aquele jovem não sangrou, e ele somente gritava, com a dor daquela lança. Sem piedade, aquele demônio levantou aquele jovem com as mãos e abriu a porta daquele grande inferno, e jogou o corpo espiritual daquele jovem no inferno. Você que está ouvindo este testemunho agora, escape do inferno. Se você tem procurado uma solução para seu problema, ou uma solução para você, em alguma religião ou alguma igreja, mas deixa eu te dizer, que em nenhuma igreja ou religião há solução para você, somente Cristo Jesus tem a solução para você. Venha a Cristo, venha para Cristo, e escape do inferno, escape do inferno. Por aquela porta que estava aberta, os demônios não podiam nos ver, e nós passamos para dentro do inferno. Quando passamos havia um grande corredor, um corredor imenso, e aquele jovem estava chorando e gritando, e dizia: não, isso não pode estar acontecendo comigo. Não, isto é um sonho. Mas desgraçadamente isso não era um sonho, e o Senhor Jesus olhava tristemente, e em um momento naquela escuridão,
Uns olhos olhavam para aquele jovem, mas aquele jovem não podia ver. Aquele jovem estava caminhando, e tinham ali 6 demônios. E os demônios não tinham nenhuma forma, os pés eram iguais às mãos, e seu corpo igual à cabeça. Saíram voando pelo ar, e em sua mão direita tinha algo parecido como um garfo. Enterraram os garfos no corpo daquele jovem, na alma daquele jovem. E ele começou a gritar, e quando enfiaram aqueles garfos nele, saíram arrastando o jovem para outro lugar. E o Senhor e eu seguimos aqueles demônios. Então aquele jovem gritava e dizia: isso não pode estar acontecendo comigo. E chegaram a outro lugar, um lugar imenso, e neste lugar havia muitas almas. Todos estavam vestidos de roupas negras, com roupas sujas, rotas, muitas pessoas gritando. E os demônios estavam ao lado daquela multidão de pessoas, estavam esperando alguém. Todos estavam com expectativa. E no alto daquela grande caverna que não tinha fim, um personagem apareceu. E aquele personagem apareceu rindo, olhando para toda aquela multidão. E naquele momento começou a dizer maldição para toda aquela multidão. E eu via tudo isso com meus olhos espirituais. E vi como do solo subiam umas correntes negras, que acorrentavam as pessoas pelas pernas. E naquele mesmo piso, começaram a sair vermes grandes, e encheram todo aquele piso, e começaram a entrar nas pessoas pelas plantas dos pés. As pessoas tentavam pular, procuravam correr, mas não havia forma de escapar daqueles vermes. Os vermes entraram por todo o corpo daquelas pessoas, e aquele personagem, na altura, amaldiçoava a multidão. Os corpos das pessoas começaram a ficar negros, e suas carnes começaram a ficar podres. E um odor mau começou a invadir aquele lugar, e desde aquele momento todas as pessoas foram designadas a muitos calabouços, e nos calabouços havia diferentes tormentos. O mundo oferece a você o desfrute de bebidas, drogas, vícios, para que você destrua a tua vida, e toda a tua família. Eu te digo, queira desfrutar da graça do Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus tem coisas grandes para você. O mundo oferece a morte espiritual, a total separação da presença do Todo-Poderoso Deus. Você tem a escolha: viver no pecado e nas coisas que o mundo te oferece, ou viver para Cristo e ter a vida eterna em glória. Escape do Inferno. Hollywood e outras empresas de filmes tentaram produzir o que é o inferno, mas nenhum filme pode descrever o que é o inferno. Como eu tenho visto, nem sequer se aproximam da mínima expressão do que verdadeiramente é o inferno. Escape do inferno. Jesus te chama, aceite Ele, e viva uma vida de santidade, e todos os seus problemas Ele resolverá e te ajudará. Ele te ama. Escape do inferno. Deus abençoe. Amém. Este testemunho pode e deve ser compartilhado. Tudo o que é feito no nome de Jesus é para ser usado em evangelização. Canal Servo de Jesus.